Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Massa, eu sou professor da Universidade de São Paulo e, a convite da Unisport, eu estou aqui para compartilhar informações a respeito de um artigo científico recém-publicado, ano de 2021, sobre a participação feminina no futebol nos Jogos Olímpicos entre os anos de 96 e 2016. É um estudo interessante, porque de alguma maneira ele contrasta com vários outros estudos sobre o futebol masculino, e eu vou tomar a liberdade aqui de compartilhar a tela com vocês, e na tela que eu vou compartilhar, vocês vão poder acompanhar esse artigo. E aí a gente vai aqui destacando, né, os principais resultados, né, desse artigo. Então, aqui a gente tem a publicação, né? É um artigo que foi publicado aqui na revista Motriz, de Rio Claro, que é uma importantíssima revista no cenário nacional e também com inserção no cenário internacional, né? Então, aqui o ano de 2021, e aqui nós temos a, a líder da pesquisa, né, a professora Júlia Barreira, e os colaboradores que trabalharam nesse estudo justamente sobre o efeito da idade relativa e o pico de performance, considerando aí uma análise das jogadoras de futebol participantes de Jogos Olímpicos entre os anos de 1996 e 2016. O interessante desse estudo, pessoal, é que essas duas variáveis, né, tanto o efeito da idade relativa como a idade de pico de performance, costumam ser variáveis estudadas no futebol masculino. E a relevância desse estudo é que os pesquisadores trazem à tona informações representativas, né, do que ocorre especificamente no futebol feminino. Os pesquisadores incluíram nessa amostra cerca de 1.200 jogadoras que participaram dos Jogos Olímpicos entre 96 e 2016, por isso que eu digo que é uma amostra bastante representativa, inclusive por se tratar de Jogos Olímpicos, né? E o mais interessante em termos de resultado, ao contrário do que se imaginava, é que não houve efeito da idade relativa. Então, uma das hipóteses, né, seria testar justamente se haveria alguma diferença significativa entre o nascimento dessas jogadoras distribuídos nos 4 trimestres do ano. No futebol masculino, existe uma forte importância, né? E muitos jogadores acabam se concentrando principalmente no primeiro e no segundo trimestre, porque jogadores nascidos no início do ano, por um equívoco do processo de seleção e promoção de talentos, esses jogadores acabam momentaneamente tendo um desempenho superior àqueles que nascem no final do ano. E no masculino, portanto, a maioria dos estudos demonstra um forte efeito da idade relativa, ou seja, muitos jogadores nascidos no início do ano, em detrimento dos jogadores nascidos no final do ano. Por sua vez, especificamente nessa amostra de futebol feminino, eu tive a curiosidade, lógico, eu falei, poxa, o que será que está acontecendo no futebol feminino? E no futebol feminino, veja, é uma amostra de abrangência mundial, né? São atletas de diferentes países participantes aí de Jogos Olímpicos. Nessa amostra não houve diferença significativa, né? Isso talvez possa estar associado com o estágio de desenvolvimento da modalidade, por uma demanda por vaga mais otimizada do que a que acontece no futebol masculino, que a demanda por vaga é muito alta, enfim, fatores culturais, a tradição, né? Quanto mais elevada a tradição, a demanda por vaga, mais a gente acaba encontrando esse efeito da idade relativa. E no feminino, repetindo, né,
talvez pelo estágio de desenvolvimento da modalidade, considerando o mundo, né, ainda não encontramos esse efeito, o que é extremamente positivo, porque o ideal seria que tivéssemos jogadoras, de fato, nascidas em todos os meses do ano. Afinal de contas, talento nasce todo dia se a gente não atrapalhar, né? E no feminino foi visto justamente essa questão. Embora tenha uma tendência de ter menos jogadoras no final do ano, as diferenças não foram significativas nessa amostra. Comparando com outros estudos, tem estudos, por exemplo, que foram feitos com jogadoras de futebol feminino norte-americanas. Nos Estados Unidos, onde o futebol feminino já está estabelecido há muitas décadas, os estudos norte-americanos, em amostras, né, norte-americanas, costumam encontrar um alto efeito da idade relativa, inclusive no feminino. Né? Nessa amostra, que conta com seleções de diferentes países e diferentes culturas, né, não houve, portanto, o efeito da idade relativa, e esse é o primeiro achado interessante desse estudo. O segundo achado interessante desse estudo, nas conclusões, é que a média de idade de pico de performance, ela aumentou nesse período de tempo entre 96 e 2016, ela aumentou cerca de 1,4 ano, né? Então, a média, ela foi transitando de 25 anos em relação ao pico de performance, e ao longo desse período, até 2016, ela subiu 1,4 anos e chegou, portanto, a uma média de 26,4 anos. Né? Essa média coincide com muitos estudos que apontam, né, que o ápice do desempenho no futebol, inclusive no masculino, de fato se dá ao redor dos 26 anos. Então, essa é uma informação coincidente e positiva também para aqueles que planejam o treinamento a longo prazo. É importante saber a idade do pico de performance, até para construir um planejamento que gradualmente leve essas jogadoras a, de fato, conquistarem o ápice do seu desempenho na idade ideal, aí, atualmente ao redor de 26,4 anos. Né? Então, era esse assunto que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha sido interessante e, sendo convidado, voltarei aqui a compartilhar novos estudos, novas curiosidades, para que vocês possam estar acompanhando. Deixo aqui meu abraço a todos os amigos, aos colegas aí da Unisport, agradeço pelo convite e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.